Esse filme aqui, ó, esse som. Tá gravando? Boa noite de novo. Quem esquece que eu sou surda, aí eu gosto de ficar assim, escutando pertinho. Vamos lá, o pessoal tá entrando. Gente, que aula! Fantástico. Que aula! Eu até Continue. tentava argumentar alguma coisa, mas não dá pra Não interromper, vale nem não. a Deixa ela pena. falar. Tem que... Nossa, sensacional. Vamos voltando aí, que não sei se vocês estão como nós, assim, babando com essa aula de conhecimento aí da professora Gorete. Bora chamar ela de novo. Ela vai entrando. Bem-vindos de volta. Oi. Oi. Voltamos Olá. para a nossa programação normal. Voltamos. Professora, o Luciano falou aqui o seguinte: recentemente, com o serviço de terraplanagem na estrada do ramal que leva à antiga colônia de Benjamin Constant, alguns resquícios da antiga estrada de ferro surgiram, os trilhos. E Sim. provavelmente, não sei se o Luciano ainda tá aí, deve estar por lá largado, né? Sim, lá em Benjamin, faz muito tempo que eu fui lá, assim, eu acho que uns 10 anos que eu estive lá em Benjamin Constant, né? E você ainda tinha alguns resquícios dos trilhos, mas é pequenos resquícios do trilho, e estava a estação abandonada. Depois eles fizeram a reforma na estação, não sei como é que está agora. Não sei se vocês estiveram lá no percurso atual, que vocês foram lá. Vão até Benjamin Constant, não? Só até Bragança. Vamos até Augusto Correia só e retornamos. Na verdade, pelo que ele está dando a entender, porque quando nós passamos da ponte, estava um processo de terraplanagem já Sim. próximo de Augusto Correia, né? Próximo de Augusto Correia. Uhum. E aí, provavelmente, é desse período agora, recente, que ele está falando, depois da inauguração do novo São Benedito lá. Tiveram que fazer uma nova ponte. Tiveram que fazer uma nova ponte, aí eles estão restaurando e estão remexendo. Deve ter encontrado alguma coisa agora, recente, por lá. Ah, pode ser. Eu não estou sabendo. Peraí. Uma outra coisa que eu quero dizer para vocês, aquele inventário do IPHAN, o IPHAN inventariou 35 bens. 35 bens. Quais são esses 35? Estações, caixas d'água, pontes, oficinas, armazéns, armazéns ali, Marituba ficava, marcos, né, vagões, locomotiva. Então foram 35 bens. Se vocês quiserem ter acesso, tem que ir lá na biblioteca do IPHAN, que tem um inventário da estrada de ferro. Né? Então, e esse livro, eu acho que ele é sensacional. Vocês têm que ler, quem quiser entender, ler sobre a estrada de ferro, esse livro ele é maravilhoso, lá do IPHAN também. Né? A Marília perguntou se durante a construção da estrada de ferro, se o desmatamento foi muito intenso. Com certeza. Sim, veja bem. Isso aí foi um problema, tá? Porque, primeiro, um dos problemas na época da construção, que dizia que era problemático, né? E ainda hoje, né? O discurso atual coloca, né? A floresta é um problema para o desenvolvimento, ou seja, para atravessar e construir a ferrovia, né? Então, houve esse processo de desmatamento para abertura, né? Da estrada de ferro. E num segundo momento, também, para a utilização da madeira, porque era uma locomotiva que utilizava madeira para queimar madeira, né? Inclusive, a resíduo das pessoas, que as pessoas chegavam no final da viagem com a roupa toda queimada, né? Porque aquela fuligem, né? Então, essa área, inclusive, da Bragantina, né? Se vocês olharem o mapa do Pará, em termos da questão da floresta, é uma das áreas mais devastadas do Pará, por esse processo, como foi esse processo de ocupação. Na época, você não tinha nenhuma preocupação com a questão ambiental, evidentemente. Né? Então, praticamente, mais de 90% dessa área é floresta secundária, não é mais a primária. Então, ela foi derrubada, realmente. Né? Então, se a gente olhasse o mapa dessa questão ambiental lá no início do século XX, que a gente ainda não tinha nem rodovia, nem grande projeto e tal, a gente ia ver que essa área era a única área mais devastada, né, dentro do Pará. Então, esse aí realmente foi um problema, né? Essa questão da destruição da floresta, né? Porque para você abrir a ferrovia, como foi também, né, em outros locais, mas aqui
iniciou-se aí nessa área da Bragantino. Isso, aquele livro que eu disse para vocês do Penteado, o Antônio Penteado, ele fala muito nesse momento, né, da chegada da colonização, dos colonos, a colonização ao longo da Estrada de Ferro, né? Então, a gente tem umas referências clássicas sobre a Estrada de Ferro do Ernesto Cruz e do Penteado, que foram livros que foram escritos na década de 50, 60, né? E tem esses outros mais recentes, né? Tem do Leôncio, tem esse aí do IFAM, tem teses, dissertações que foram feitas nos últimos 20 anos. Vocês vão encontrar também lá sobre a questão da colonização, tem uma tese lá nas Ciências Sociais também, né? Que fala dessa questão. Então, se vocês forem lá no Instituto de Filosofia, nas Ciências Sociais, na História, vocês vão encontrar trabalhos também sobre a Estrada de Ferro. Na Geografia, alguns trabalhos de conclusão de curso e agora essa tese que está sendo, vai ainda, mas só daqui a uns 3 anos que sai, o Luciano. A Ângela Falcão perguntou aqui, sempre se atribui a rodovia como a grande vilã para o abandono das ferrovias. Como a professora vê essa questão e isso se aplica a Belém-Bragança? É mais ou menos o que a gente já estava falando também, né? Sim. A rodovia como vilã do fim das estradas de ferro. Não, com certeza, porque a rodovia ela vem com essa ideia do moderno, né, da questão do desenvolvimento da região. E aí a ideia do moderno, vamos jogar fora o que é o antigo, né, o que é o velho. Então a Estrada de Ferro e a principal era a perspectiva do que era planejamento e desenvolvimento nesse período, né, na década de 60, para a Amazônia. Aí começa toda a nossa história, que nós estamos pagando até hoje, né, a opção que foi feita do processo de ocupação da região. Uma região totalmente cortada por rios, e a opção foi fazer rodovias. Rodovias que até hoje não tem manutenção, não se consegue ter manutenção, porque 6 meses chove aqui nessa região. Uhum. Então, hoje, chega o inverno, não circula na rodovia, precisa de manutenção, né? Então, a opção não era a rodovia, né? A opção era os rios, evidentemente, e se você já tinha essa Estrada de Ferro, ela poderia ter tido uma manutenção e ter continuado, embora tivesse colocado a rodovia do lado, mas não tinha por que ter tirado. Como isso aconteceu em vários lugares no sul e no sudeste do Brasil. Uma concorrência política. Também, né? Hein? Foi uma questão, evidentemente... político. Foi uma decisão mesmo política. Aí o que aconteceu com esses municípios, né? Por onde veio o desenho da Belém-Brasília, né? As cidades se integraram e passaram a ser os principais centros econômicos. Estamos falando de quem? Castanhal e Capanema, né? Porque aí a Belém-Brasília, o quilômetro zero oficial da Belém-Brasília não começa em Belém, viu? Ele começa ali em Santa Maria. Tinha um marco lá que já derrubaram. Ali naquele trevo, quando chega a BR, que nós saímos de Belém, é Pará-Maranhão, não é Belém-Brasília. Se fala que é Belém-Brasília, mas não é Belém-Brasília. É a Pará-Maranhão. Quando chega ali no trevo de Santa Maria, tem um marco, ali é o quilômetro zero da Belém-Brasília, né? E aí, quando a Belém-Brasília chega e se integra com a BR-316, quais são as 2 cidades que vão ser, digamos, essas cidades que vão comandar essa região agora economicamente, que vão crescer com migração, projetos e tal? Castanhal, né? E Capanema. Uma outra questão, muda o perfil econômico. Agora não é o pequeno produtor, né? Agora é o gado, é o leite, é a madeira, né? Então ocorre também que nós vamos ver, a gente não vê ao longo da BR pequeno produtor. O grande produtor chega e vai expulsar esse pequeno produtor, né? Cada vez mais por ramais adentro. No caminho da Estrada de Ferro, mesmo nos municípios pequenos, nós vamos ver isso. Nós não vamos ver pequeno ao longo desse caminho, né? A gente vai ver os grandes que estão lá, né? Chega também o quê? O Dendê, né? Lá em Igarapé-Açu a gente vê, né? O Dendê, né? E aí os pequenos ainda resistem, né? Você ainda tem uma produção grande nessa área, fruto desse período, que é o caso da mandioca, né? Que é o caso do feijão calpi, né? Não sei se o Leandro já conheceu o feijão calpi, que é específico dessa região, né? Pois é o arroz, é uma produção que vem, frutas que vem dessa região. Quer dizer, ainda consegue resistir, né? Um pouco essa pequena produção, que é resultado lá do início dessa ideia da Estrada de Ferro, né? Mas a grande produção vem, né,
devastando tanto a natureza como a sociedade, os pequenos que estavam ali. Era a ideia do desenvolvimento da época, né? Era a ideia do progresso da época. Progresso para Os quem, né? municípios pequenos que ficaram à margem da Belém Brasília, aí leia-se, depois de Castanhal, São Francisco do Pará, né? Igarapé-Açu, Nova Tiboteua, né? Peixe-Boi, principalmente esses quatro, ainda ficaram naquele tempo mais lento, porque ficaram longe do caminho da Belém Brasília, né? Então, ali, aquele ramal que liga lá Igarapé-Açu até a BR-316, né, para amanhã, é 25 quilômetros, né? Então, isso é muito, né? Então, lógico, logo no início, quando se tira a estrada, não vai ter asfalto. Não, era tudo de terra, né? Isso vai ser feito aos poucos, né? E agora, esse trecho aí de Igarapé-Açu, por exemplo, até Nova Tiboteua, vai ser feito agora, 5 a 6 anos atrás, né? Porque até então era feito... Pois é, olha, foi uma alternativa que se fez, né? E aí houve todo esse trabalho. Estradas, ela tá maravilhosa. Tá. Todo um trabalho aí do IPHAN e o trabalho da Setur, mas é o que eu disse, aí falta justamente esse investimento dos empresários. Sim. A questão do turismo, por exemplo. Qual é a empresa? Vocês acharam alguma empresa que oferecia algum circuito na Belém Bragança? Vocês devem ter pesquisado para propor. Nem para Bragança. O roteiro. Nem para Bragança, muito menos, né? Só na época da Marujada. É. O que mais tem de pergunta? Estou vendo uma pergunta sobre o desmonte do IPHAN. Aqui o Ronaldo falou, nos anos 80, meu pai usou trilhos da estrada de ferro retiradas do fundo do rio Chumucuí, acho que é assim que escreve, para fazer as fundações de uma vila de casas lá em Bragança. Isso era muito comum. Nós vamos já mergulhar nesse rio aí para procurar esses resquícios. Sim. O Júnior perguntou, era real a ideia de uma linha de trem até o Rio de Janeiro? Como é que é? Uma linha de... Era real... É uma estrada que unisse o norte ao Rio, ao centro-oeste. Ao Rio de Janeiro via trem. Teve projetos isso na época do Império, né? Tinha um projeto para fazer essa ligação, mas nunca foi efetivado, né? Eu estou vendo a pergunta aí. Sim. Diga. A Ana de Bragança perguntou. Observei uma placa do IPHAN em uma fazenda próxima a Capanema. Não sei se há algum resquício da FB na propriedade. A senhora sabe dizer, professora? Capanema? Né? Capanema, próximo a Capanema. Não, normalmente o IPHAN, essas placas, quem fez eles fizeram uma sinalização mais ou menos conjunta, tentaram fazer aí, né? O IPHAN com a Setur. Então, na verdade, deve ser ainda a sinalização lá desse projeto da rota turística, né? Aí, o que acontece também? Que eu falei da questão do turismo, mas é a questão da educação patrimonial. Sim. Né? Então, olha só, né? Ela é também, né, nessa perspectiva de... É o que eu faço quando eu faço um trabalho de campo desse, eu estou falando também de educação patrimonial, evidentemente, né? E aí, para dizer para vocês, eu não posso deixar de falar isso, que eu estou vendo aí, tem uma pergunta aí sobre a questão do IPHAN, né? O IPHAN está sendo desmontado, né? Desmontado, né, em todo o país, mudança da superintendência nacional, das superintendências locais, né, com pessoas que não têm, né, você vai ver o currículo, a pessoa não entende nada de patrimônio. Você imagina qual vai ser esse impacto para a questão do patrimônio, para as políticas de educação patrimonial que já vinham sendo implantadas também, né? Então, na época, quando eu comecei o roteiro, a gente tinha temos ainda, né, uma interação, mas tinha muito mais, na época que era a Doroteia, na interação com o IPHAN, então foi de fundamental importância para o roteiro, o projeto ir à frente. Como tinha lá o projeto Casa dos Patrimônios, que eram várias ações ligadas à questão do patrimônio, né? Então, esse desmonte do IPHAN, que está acontecendo, como em várias instituições federais, né, começa da universidade, mas do IPHAN, nós vamos ter consequências gravíssimas para essa questão do patrimônio, né? Patrimônio material, imaterial, arqueológico. Pelaquela conversa lá dos ministros, a gente viu qual é a ideia sobre o patrimônio indígena, por exemplo, né? Foi ridículo ali o que a gente ouviu, né?
Então, cada vez mais nós temos que pensar em resistência, né? E continuar produzindo. Acho que a universidade, ela pode, não é que ela tem que responder, ela tem que continuar produzindo, respondendo, né? Com produção, com competência. Mas temos que nos organizar também politicamente, né? Porque vem flecha aí de todos os lados, né? Para a educação, para o patrimônio. Então, para o turismo, isso nem se fala, né? Porque o que a gente ouviu naquela conversa dos ministros sobre o turismo era assim, praticamente para incentivar o turismo sexual no país. Não se falou nada de cultura, não se falou nada da questão do patrimônio, né? Então, é muito importante que a gente ainda tenha esses espaços, ainda quando, tomara que não intervenham, né, na internet, para a gente fazer essas discussões, poder discutir com o público, né, poder discutir essa importância, né, da educação, do patrimônio. Eu sempre digo, né, a gente não desiste. É um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho de formiguinha. Nós não vamos mudar o mundo hoje, mas é um trabalho de formiguinha que a gente vai ver lá, os nossos netos, nossos filhos. A mudança a gente vai ver lá na frente. Né, professora? Pois é, a ideia. Alguém tem que mostrar o potencial para que o outro siga atrás. Infelizmente é muito assim, né? Muito da moda, do que um fez, o outro vai atrás. Então a gente tem que fazer isso, né? Incentivar esse pertencimento, incentivar essa apropriação, né? Para que as coisas possam caminhar, porque infelizmente no nosso estado a gente tem muito isso. Teve uma pessoa que colocou ali que as agências de turismo, elas só focam, o turismo do Pará, né? Só focam no turismo nacional e internacional, porque justamente não enxergam o patrimônio, a memória, o imaterial como potencial turístico, né? Não enxerga isso. E aí a gente está remando mesmo contra a maré de tudo isso. Pela minha visão como educadora, pela experiência do Leandro vindo do Sul também, com uma experiência de turismo em Curitiba que é diferenciada. Então, o potencial que o Pará tem no sentido de memórias do nosso povo, dos nossos costumes, dos nossos saberes, é o que a grande maioria do mundo está buscando hoje em dia em torno de turismo. Né? As pessoas não estão viajando mais para tirar foto num ponto turístico e levar. Não, as pessoas querem vivenciar as comunidades, as pessoas querem ter contato com essa história, mergulhar. E, infelizmente, na nossa região, isso não é valorizado, nem pelos nossos órgãos, nem pelas agências ainda, né? Infelizmente. E pelo próprio paraense, que não toma para si, né, esse estado riquíssimo, não só de belezas naturais, não toma para si, você não elogia, Nós tivemos uma cliente que veio de São Paulo e ela pegou um Uber e o rapaz do Uber falou para ela fazer o que aqui? Não tem nada para fazer aqui. Eu escuto isso até hoje ainda. O que eu vim fazer aqui? O que eu vim do Sul para cá? Poxa, mas você não enxerga o teu potencial e está me julgando por ter vindo? Triste demais. O Lucas, seguindo aqui, o Lucas perguntou: existia uma estação na Fazenda Moema em Santa Isabel, que era o retiro do Antônio Lemos? Ele pergunta. Se sim, se integra patrimônio tombado. Pois é, infelizmente, sim, era a casa, né, do Antônio Lemos, era uma das paradas lá. Nós passamos ali perto da curva, a famosa curva ali do Cupuaçu, ali próximo mais ou menos, ainda tem as ruínas. Mas infelizmente não é tão... Alguns anos atrás, a gente soube até que ia se implantar um empreendimento lá, queriam derrubar tudo, enfim, continua lá. Então tem isso, por exemplo, teria que se fazer toda uma proposta, né, de tombamento aí desses bens que ainda restaram. Né? Eu acho que talvez tenha alguma coisa a nível municipal, mas a nível mais amplo, né, desse patrimônio ferroviário que representou a Estrada de Ferro. Né? A Ana pergunta aqui: o povo em Castanhal sempre enche a boca para dizer que não existe turismo na cidade. Não é uma pergunta, ela afirmou, né? Pois é, mas por que não existe outras turismo? Outras perguntas que já foram respondidas. O Tavico pergunta: tem sítios perto de Bragança que tem essas indicações, essas placas? As placas do IFAM.
Não, tem, ao longo do antigo caminho, né, tem as várias placas indicando a estação ferroviária, São a né, rota Belém Bragança, feita pela Setur, né? é, a rota da Belém Bragança, Mas os sítios que ele está falando, sítios arqueológicos, eu desconheço. Não entendi. Ele falou só sítios, não entendi se É que era no arqueológico. momento que ele falou, era quando a gente estava falando sobre o sítio, que o rapaz perguntou, que tem uma plaquinha do IFAM, que ela perguntou se tinha alguma referência com a estrada do trem. Ele associou o Sim, sítio tem. com a plaquinha. Normalmente tem, mas está ligado mais às antigas estações, às caixas d'água, né? Que são os principais elementos materiais desse período da estrada de ferro. Né? Isso. Eu vou trazer uma curiosidade da minha ignorância. Sim, diga. Quando a gente foi fazer o estudo, eu não sou do turismo, né? Sou professora, sou da área de educação inclusiva, intérprete. E quando a gente fazia o estudo da rota, eu sempre me perguntei também a caixa d'água em Marituba. Eu vou falar, vou pagar meu mico, porque pode ser que tenha outras pessoas que nem eu. E durante no trajeto, a maioria dos resquícios, né, como a senhora falou, rugosidades, né, são as caixas d'água da época do trem. E aí eu fui e perguntei ignorantemente para meu esposo, por que caixa d'água? Qual a relação da caixa d'água com o trem? Total, o trem era movido a vapor. E aí era Maria Fumaça, mas a fumaça vinha da lenha queimada para fazer Maria vapor. Fumaça, então precisava de água, ela precisava se alimentar de água. Justamente eram as paradas da estação para alimentar. Né? Era o posto de gasolina, né? Então, todas as paradas das caixas d'água eram o abastecimento, né? E a gente encontra e em Bragança, antes de chegar mesmo lá na cidade, ainda tem lá, ainda tem lá em Bragança também. Tem Bragança, tem a de Igarapé-Açu, né? Ali próximo da Ponte do Livramento. A gente ainda encontra em vários locais assim do trajeto, principalmente as caixas, algumas pontes, né, ainda remanescentes, e eu acredito que trilho mesmo só aquele próximo da ponte lá em Jambuaçu, né, que é o mais visível, assim, digamos, todo, mas na verdade é uma ponte que tem um pouquinho do trilho. Mandar um oi pro professor Michel, que acabou de chegar aqui também. Oi, Michel. Ele vai dar uma aula para a gente sobre isso. Entrar no papo, aqui batendo papo. Infelizmente, não temos reconhecimento do pertencimento da população, da sua história e de seus bens turísticos. Infelizmente. Aqui está dizendo que em Bragança ainda tem a caixa d'água. Professora, o incentivo ao turismo o incentivo, né? Incentivo ao turismo pelos municípios que são recortados pela rota não seriam ações importantes para reativar o fluxo de pessoas através do turismo? Não, com certeza, né? Porque o turismo, né? Você tem várias perspectivas de turismo. Por exemplo, até turismo de base comunitária seria possível implementar, né? Nessas comunidades, algumas dessas comunidades aí que quisessem receber as pessoas, entendeu? Mas vários tipos de turismo da natureza, né? O turismo dos balneários, por exemplo, em julho nós fizemos uma rota aí, né? Eu e mais 3 pessoas, aí eu disse, vamos fazer a rota dos igarapés, né? Aí a gente fomos atrás dos igarapés. Podia ter uma rota dos igarapés. Olha só. A gente está uma coisa tão louca. Tô dando a ideia, viu? Tô dando a ideia para você. Tô dando a ideia. Já pensou fazer uma rota dos igarapés? Né? Que dá para você fazer um trajeto de 1, 2 dias. Vamos fazer uma rota dos igarapés. 1, 2, 3 dias, depende da distância que vocês forem. Eu acho que seria fantástico, né? Que é o que não é oferecido, isso, né? Então eu digo assim, você é turista em Belém, você fica perdido, né? Eu quero ir para Bragança, né? Aí ele vai atrás da agência de turismo, tem algum roteiro para Bragança? Eu desconheço. Se vocês acharam algum, né? Eu desconheço. Não tem, a gente só achou para a época da Marujada. E para o período da Marujada, para a festa, só para o final da festa. Excursões, não para... Pois é. Só a excursão então, também. Você tem uma possibilidade de diversificação, né? Agora, é isso.
planejamento, né, as secretarias do Estado, eu acho que esse projeto da rota foi interessante, mas não dá para não oferecer, né? Aí tem que entrar o empresariado, as pequenas empresas, as pequenas agências ofertando. Eu sempre digo que o empresariado em Belém, né, normalmente, eles são muito tímidos, né? Eles têm muito medo. Eles fazem há 40 anos a mesma rota. Aquela rota do Marajó existe há 40 anos, mais de 40 anos. É a mesma coisa. Fica lá 2 dias indo Salvaterra, no outro dia Mesma atravessa para cerâmica, Soura, no outro dia búfalo. volta. Aí o Marajó só existe ali, só é Soura e Salvaterra e só essa rota. Não existe mais nada, entendeu? Então a gente tem Sim, na maioria, uma na perspectiva para maioria de quem tem uma todos, só tem visão aquele pedaço para conhecer. e nas alternativas de turismo também, né? Eu acho que essa coisa do turismo hoje, que é esse maior contato aí com a comunidade, para você integrar com a comunidade, ter retorno com a comunidade. E olha, e a gente está discutindo num projeto amplo aí, que eu estou uma colega lá, as colegas de São Paulo, de outros estados, da Amazônia, do Amazonas e do Maranhão, qual vai ser as consequências do Covid no turismo. A gente começou a discutir, né? E a gente tem várias hipóteses, né? Eu, por exemplo, tenho uma hipótese que uma perspectiva com essa possibilidade de não aglomeração tão cedo, porque enquanto não encontrar essa vacina, não vai rolar, entendeu? Eu acho, por exemplo, que o turismo nas pequenas comunidades vai ser uma tendência. Por quê? Porque não vai ser o turismo de massa, não é o turismo de massa, né? Então, pequenos grupos de pessoas visitando as comunidades, né? É um pouco que vocês já fazem, né? Que o Monotour faz aqui, né? Nos roteiros aí. Felizmente, aquele roteiro eu não pude ir. Tive um problema na perna naquele final de semana. Mas muita vontade de ir no roteiro de vocês. Foi o nosso último roteiro aquele, professor, antes da Foi. pandemia. Olha, vocês que estão ouvindo, a gente tem roteiros maravilhosos. Então, quando terminar a pandemia, façam. Entendeu? Porque eles... Travou. É isso. Travou. Grandes fazendas, né? Nós não precisamos disso. E tem para todo mundo. Agora a gente tem que incentivar o turismo mais voltado para as comunidades, para a questão da natureza. É possível, né? Sim. Tem uma diversidade. O Franklin perguntou aqui, professora, em que momento as rodovias sobrepõem-se sobre as ferrovias, incluindo aí outras lógicas além do turismo? Pergunto porque pesquisa a rodovia Belém-Brasília. Não, pois é, está falando desse período da estrada de ferro, é a década de 60, principalmente, essa nova mudança de planejamento para a Amazônia, do que seria desenvolvimento, né? Do que seria as atividades de desenvolvimento, aí escolhe, ó, vamos colocar boi, vamos derrubar a floresta, né? Vamos vender a floresta, né? Então começa aí. Então a rodovia seria o acesso mais rápido para integrar as cidades. Só que o projeto vai ser feito de fora para dentro. Né? Aqui nós estamos numa região gigante, né? No continente, com muitas peculiaridades da questão da natureza, da questão cultural, que não foram consideradas nesse planejamento. Né? Então, esse planejamento foi um desastre para a região e até hoje nós estamos colhendo essas consequências. Por que Belém é esse inferno, essa cidade inchada? Belém é essa cidade inchada de gente pela opção desse planejamento da década de 50 e 60. Né? As pessoas migraram para a região, vieram para esses projetos, começaram a construir esses projetos, depois houve a liberação da mão de obra desses projetos. Para onde essas pessoas foram? Vários movimentos. Voltaram para o seu lugar, foram para as cidades, porque a cidade é o símbolo, né? Onde tem ensino, onde tem emprego, né? Onde tem energia, ou foram para o campo ocupar. E aí começa todo esse processo, né, de conflitos socioterritoriais e ambientais, né, que existe na região. Então, Belém incha, né? Belém começa a inchar a partir da década de 70, sem nenhuma política para atender essa população que chega. Assim. Então, e assim vão ser todos os projetos. E aí, quando chega em relação a essa área da Bragantina, é isso, a Bragantina, a estrada de ferro, ela é descartada como algo tradicional,
algo que não ia dar certo, em nome da nova atividade, que agora era o boi, que era, né, que era o leite, né, que era a madeira, né? E assim começa toda a nossa história trágica, eu diria, aí, nos últimos 50 anos, né? 50, não, 50, 60 anos, né? Da década de 50 para cá, essa opção de desenvolvimento, né, da região, que infelizmente hoje, nesse governo atual, é isso que eles estão pensando. Nós vimos claramente isso naquela reunião ministerial. Qual é o pensamento dos nossos ministros, né? Bora passar a boiada. Só para me lembrar de uma frase. Infelizmente. O professor né? Michel fez uma contribuição aqui. Nós precisamos estender a discussão patrimonial para além do Nordeste do Pará. Marabá precisa de uma ação de discussão densa sobre o assunto. Com certeza. Isso, né? concordo plenamente. E Michel, lá também, tem o nosso colega que é do grupo de pesquisa, o professor Hugo Serra, não sei se ele está por aí assistindo, mas ele lá fez um roteiro geoturístico para Marabá. Então, é uma pessoa até que poderia colocar em contato contigo para vocês conversarem e pensarem como reativar esse projeto lá também. Olha, legal. Ele tem interesse nessa discussão do turismo e participa do roteiro geoturístico também, porque o Michel morou e trabalhou muito lá, né, em Marabá. Marabá é uma cidade importantíssima, desse ponto de vista da história, né, tá ligado a essa questão da borracha, da castanha, as 3 cidades que lá existiam. Né? Eu, na minha graduação, eu estudava essa área do sul do Pará. Né? Eu estudava essa coisa da criação dos municípios, então eu ia muito a Marabá, na década de 80, né, principalmente. Eu ia bastante a Marabá. É uma cidade fantástica. Veja bem, cada cidade, cada local tem seu potencial patrimônio. É a mesma Sim. coisa quando aqui em Belém, algumas pessoas falam assim, vamos fazer um roteiro ali no Jurunas. Eu digo, ótimo, é maravilhoso isso. Né? Nós, no projeto, a gente não tem perna para todos os bairros. Aí eu tenho incentivado... É igual a gente. A gente não tem braço para tudo que nós gostaríamos de abraçar o Pará como a gente de quer. abraçar o Pará como a gente quer. Aí eu tenho incentivado que associações, professores, né, desses bairros periféricos que queiram fazer o roteiro, né, que a gente dá todo o know-how, a gente acompanha, para também as pessoas desses bairros, esses bairros mais periféricos, né, possam fazer os roteiros lá também. Né? Então, a universidade pode acompanhar, a gente não pode assumir, né, todos os roteiros, a gente já tem mais de 12 roteiros, né? A gente já intercala, vai criando um a cada ano. Esse ano, possivelmente, a gente não sabe como é que vai ficar, né? Então não tem nenhuma perspectiva, tinha toda uma programação. Mas vamos torcer, né, para que tudo... Nós temos que ser otimistas, né, para que os cientistas achem logo essa vacina, para que as pessoas também ainda continuem se cuidando, né, para a gente sair logo dessa, né? Porque é prejudicial, evidentemente, para todo mundo, não é só para a economia, né? É para o psicológico, é para tudo, para a educação, é para tudo, evidentemente. Né? Ninguém gostaria de estar passando, não imaginar. Eu sou otimista, né? Depois de tudo que a gente está passando, a gente vai mudar. Eu quero crer que sim, né? Tem uns otimistas dizendo que ninguém vai mudar. Então, eu quero ser otimista que sim, que a gente possa mudar, possa fazer diferente, né? E aí vamos... Mas enquanto isso, a gente vai aproveitando as lives para aprofundar esses debates, essas discussões. Aproveitando um pouco da tecnologia. Para não sentir só, né? Eu, por exemplo, adorei o convite de vocês, né? Eu achei maravilhoso estar aqui conversando com vocês, com o grupo que acompanha vocês. Estou vendo que tem umas 36 pessoas aí acompanhando ainda, né? Nem sei quantas horas a gente já está falando. 1h e pouco. Só ver aqui, terminando aqui essa sequência. Pra o papo gente... é bom, a gente nem sente a hora. Estou perguntando... Foi ótimo. Professor Lucas, Geografia, deve ser. Por que a Maria Fumaça ficou em Castanhal e não em Bragança? Uma compra, né? Aí também é muito da ação do governo municipal, né? Pegou os bastidores. Do governo municipal. As decisões do governo municipal, não é uma decisão, não foi uma decisão do governo estadual. Então, lá o prefeito da época fez o projeto lá em Castanhal de incentivar, né? E você vê, dessas cidades médias, grandes, todas as estações foram destruídas, né? Bragança, Capanema, Castanhal, não tem mais nada.
né? Então, quando chegou essa coisa de desenvolvimento. Mas aí tem alguns governos, alguns professores, alguns estudiosos, né, que incentivaram a fazer projetos. Então, não é uma decisão do Estado, é uma decisão. Se cada governo municipal tivesse interesse, né, em fazer projetos ligados à questão da educação patrimonial, da preservação, de criar uma legislação municipal de preservação. Se não existe a estadual, cria a municipal, né? Isso é possível, né? Então, é algo que também tem que se incentivar. Nesse trabalho que o Sim, Luciano vai fazer, uma coisa até que ele vai levantar, que a gente não tem esse levantamento. O que no município, em cada um desses municípios, se existe, o que tem de legislação, se existe alguma legislação feita para proteger, né? Pelo que a gente levantou, assim, passando praticamente nada, né? Do Estado e do Federal também não tem, né? Nós, coincidentemente, encontramos o seu Amilcar, que era o secretário de Educação e Cultura, né, durante muitos anos. Ele foi quem fez as maquetes, tanto a de Castanhal quanto a do APU. E nós estávamos em busca da maquete, porque ela não estava mais onde tinham nos relatado, e chegamos até a Funcast. Quando nós chegamos à Funcast, perguntando sobre a maquete, a pessoa, não sei onde, parece que está reformando, mas não sei bem onde é. Eu vou chamar um senhor ali, que ele é da época, ele sabe. E aí o senhor da época era ele, Enquanto né? a gente olhava os livros lá, dando uma olhada no material que tinha na biblioteca, veio o senhor nos atender e justamente E era ele o mesmo. seu amigo, foi ele que fez a maquete com uma Amigo da imensidão de materiais, tanto bibliográficos quanto fotográficos, com uma simplicidade gigantesca, Pois é. nos levou até a casa Fez dele. questão de mostrar todo o pendrive com todas as fotos da época que ele tinha. Todo o estudo que ele desenvolveu. E aí ele levou a maquete para a casa dele, porque a maquete estava deteriorando no local onde ela estava, e ele estava restaurando. Ele mesmo estava fazendo a restauração na casa dele. E na casa dele ele também tem partes da locomotiva, Ele né? conseguiu salvar Ele conseguiu um salvar. vagonete, sabe aqueles vagonetes onde fica igual o desenho do Pica-Pau, que fica um de cada lado mexendo assim para Sei, poder sei. andar? Ele conseguiu salvar um desses, né? E ele tem na casa dele, e o pai dele foi quem fez o cinema de Castanhal, né? A primeira sala de cinema lá de Castanhal, Cine Argos. E ele ficou super. Ele é um dos pontos da nossa parada, é um bate-papo com ele, com o seu Amilcar. Uma pessoa com um conhecimento gigantesco, uma vivência gigantesca sobre a rota, e está totalmente subutilizado, né? Ali dentro, sem uma função, está em função administrativa, podendo estar desenvolvendo trabalhos ali com as escolas, resgatando essa memória, ou recebendo grupos até de turistas, e infelizmente está ali encostado. Ele deixou uma assinatura dele na maquete, que é a plaquinha do filme que estava passando na época. Que era do pai dele, quando ele lembra, ele colocou até a plaquinha na frente do cinema. Assim, e é legal. sensacional, é sensacional. E esse foi o que nós encontramos, assim, nós esbarramos com ele, né? Imagina quantas pessoas ao longo dessa rota têm essas memórias, têm esses, né, materiais ainda preservados. Pois e, é. Infelizmente, os órgãos públicos tem muita coisa não dão solta, né? valor, não guardam. Tem né? muito material solto que precisa ser sistematizado, né? E, lógico, se Uma travadinha. das escolas, dos municípios, fazerem propostas de pesquisa, de sistematização desse material, dessa memória, porque essa memória está indo embora. Isso que eu estou lhe dizendo, entendeu? A memória, e os que viveram essa época, estão indo embora, são poucos. Né? Então, ainda tem muito trabalho de pesquisa a ser feito. Né? Então, se o poder público não faz, através das secretarias, né, aí cabe às universidades, por exemplo. Eu acho que nós temos um papel importante de registrar tudo isso. Né? Agora, lógico, e aí, de alguma forma, tem que ter essa intervenção política, de fazer, por exemplo, poderia se propor criar um museu da Estrada de Ferro. Exatamente. Né? Eu gostaria que essas cidades competissem. Né? Agora teve a pergunta, por que foi lá a locomotiva? A locomotiva foi para Castanhal, para Bragança. Mas poderiam competir, né? Quem vai construir primeiro o Museu da Estrada de Ferro? Eu acharia ótima essa competição. Né? A gente precisa da memória, dessa memória registrada. O museu que conte nessa história da Estrada de Ferro. Né, professora?
A Eu vou estação já de propor Coraci isso para a estava bem secretária Úrsula. conservada. Bom, vamos marcar Bora ela se aqui nessa juntar live. todo mundo e a gente fazer um manifesto pelo Museu da Estrada de Ferro Bragança. Eu acho que a gente tem que unir Eu forças. acho que Vou passar aí uma nesse assinatura roteiro de vocês deveriam aproveitar e começar a lançar essa proposta. Eu apoio. Ó, vamos lançar. A gente é maluquete mesmo, vamos Bora. fazer. Vamos fazer. Eu Professora, acho pelo ótimo. adiantado já da hora, a gente ficaria aqui até o fim da quarentena conversando, um papo delicioso. Ao mesmo tempo da construção da ferrovia. Tanto Foi conhecimento. Foi maravilhoso, muita interação aqui do pessoal. Infelizmente não dá para a gente ler tudo, porque a gente acaba prestando atenção, mas os questionamentos todos foram respondidos ao longo da live. E só lhe agradecer por essa aula, né? Foi uma aula aí de quase 2 horas, uma palestra extremamente necessária, extremamente importante. É de tirar o chapéu. De tirar o chapéu. É, Bota de novo! Para que a gente possa estar levando conhecimento a mais pessoas, para que a gente possa estar trazendo, eu gosto muito dessa palavra, né? Esse pertencimento, da gente se sentir parte dessa história e querer preservá-la, que é o que falta na grande maioria dos paraenses. Eu sou uma paraense apaixonada pelo estado, contaminei o paranaense, e a gente só tem a lhe agradecer. Todo mundo falando de saudades. O Júnior é o maior fã da professora, ele está falando toda hora. Saudades do roteiro. O Júnior diz que ele é a pessoa que já foi em mais roteiros seus. Ele já foi em 22 roteiros. Tá um pouquinho lenta a internet dela. Bom, professora, é isso. Quero deixar o nosso beijo, o nosso abraço. E nos vemos. Espero que em breve, essa quarentena não nos separe, então, em breve. Quem sabe, se a quarentena nos separar, mais uma live sobre um outro tema. Vou continuar conversando muito aí. A gente vai continuar lhe perturbando sempre, pedindo material, se a senhora permitir, para enriquecer nossos estudos. Tá bom? Aquele beijo. Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui. A live vai ficar salva para quem quiser assistir novamente, fazer as anotações. Obrigada pelo convite. Deixa eu fazer um merchan aqui para o professor. Merchan aqui do livro da professora. Obrigada aí pelo convite, adorei participar. Fiquei bastante feliz. Que bom. O livrinho que a professora lançou em dezembro agora, para quem não adquiriu, muito interessante, vale a pena vocês procurarem aí. Nós temos a nossa aqui autografado, muito top. Muito obrigado, professora. E até a próxima. Até a próxima, povo. Deus abençoe. Tchau. Boa noite. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite para todos. Obrigada por tudo. Tchau. Tchau.